Querido paciente, queria parabenizar você pela sua decisão. Eu tenho 25 anos de experiência nessa área e nós faremos de tudo para que você tenha uma ótima recuperação. Esse vídeo tem o intuito de oferecer para você informações que vão te auxiliar a ter uma recuperação excelente. Ao longo desse período todo de sua recuperação, você vai ter acesso diretamente a mim através do meu celular, seja por telefone ou através do meu WhatsApp. Logo após a sua cirurgia, você vai perceber que seu nariz vai começar a inchar. Esse inchaço vai ser crescente nos 3 primeiros dias após a cirurgia e começará a reduzir gradualmente a partir do 4º dia. Ao longo da primeira semana, essa redução será significativa. Por volta de 15 dias, você provavelmente estará apto a um convívio social sem que seu nariz chame a atenção para que ele tenha sido submetido a um procedimento cirúrgico recente. No entanto, seu nariz continuará a desinchar ao longo dos próximos meses. Isso acontecerá de forma gradual, sendo que nos primeiros 3 meses você vai perceber oscilações de inchaço um pouco mais evidentes. Ainda ao longo dos 3 primeiros dias, você vai observar que sua respiração vai ficar bastante congestionada. Isso é normal e esperado. Ao longo do processo de desinchaço, o nariz também vai desinchar internamente e você sentirá sua respiração melhorando gradualmente. Usualmente, por volta de 15 dias, a respiração já está bastante agradável. No entanto, ela pode ainda melhorar até 2 ou 3 meses após a cirurgia. Nas 3 primeiras semanas após a cirurgia, a movimentação do lábio superior ainda não está normal. Ela vai ficar paralisada nesse período. Ela vai recuperando a partir da 3ª semana e, usualmente, com 3 meses de cirurgia, ela se encontra completamente recuperada. Logo que você chegar ao quarto, depois da cirurgia, e quando você retornar à casa, é importante que você tenha em mente esses cuidados que eu vou mencionar agora. O primeiro deles é, ao se levantar da cama, procure se sentar e esperar sentado durante 2 minutos antes de ficar em pé. Se você se levantar muito rápido, é comum haver uma tonteira nos primeiros 7 dias após a cirurgia. Para evitar isso, basta levantar-se lentamente depois de ter aguardado sentada por esse período de 2 minutos. Um outro cuidado muito importante que é necessário salientar é que o bigodinho, aquele curativo que fica embaixo do nariz, ele deve ser mantido enquanto o nariz está secretante. Não caia na tentação de ficar usando lenços para limpar o nariz. Isso vai fazer com que o nariz fique ferido e pode arrancar pontos, ocasionando risco de infecção para a sua cirurgia. Portanto, o bigodinho é uma forma de proteger os pontos e evitar as infecções. É muito importante, nos 60 primeiros dias após a cirurgia, manter a sua cabeça mais elevada do que o tronco. Então, na hora de se deitar, procure usar 2 ou 3 travesseiros. Isso vai auxiliar o desinchaço do seu nariz. Ainda nos primeiros dias, você vai perceber que seu nariz vai apresentar uma quantidade de secreção nasal aumentada. Isso é mais comum na primeira semana de pós-cirúrgico. Nos primeiros 3 dias, essa secreção, ela usualmente é um pouco mais sanguinolenta. Isso é normal e esperado. Isso vai passar, geralmente, a partir do 4º dia, a secreção se torna mais clara e vai ficando com um aspecto mais catarral até por volta do 8º, 9º dia de cirurgia, quando o nariz começa a ficar mais ressecado. Lavagem nasal e cuidado com os pontos. A lavagem nasal deve ser iniciada 24 horas após a cirurgia. Usualmente, indicamos o uso de soros pressurizados, como Maresis, para essa primeira semana de lavagem nasal. O bico de lavagem do Maresis não deve ser introduzido completamente. Apenas meio centímetro dele deve ser introduzido na narina e o botão deve ser apertado por um período de 3 segundos. Isso vai oferecer uma quantidade de soro suficiente para a lavagem nesse período. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Também após as primeiras 24 horas, nós vamos iniciar o uso da pomada Regencel na área dos pontos. Você deve passar com a ponta de um cotonete uma quantidade pequena de pomada sobre os pontos, sem esfregar, apenas colocando suavemente a pomada nesses locais onde você enxergar pontos azuis. Se você realizou cirurgia com cartilagem costal, essa mesma pomada deve ser passada também na cicatriz da costela. Nos primeiros 60 dias, procure ficar em locais frescos e evite exposição à luz solar. Cuidados com a cicatriz da costela. Se na sua cirurgia foi utilizada cartilagem costal, você não deve molhar a cicatriz antes de 24 horas
do término da cirurgia. Após esse período, quando você for tomar banho, você pode lavar a região com água e sabão. O curativo deve ter sido removido antes do banho. Você vai secar essa área com uma toalha limpa e recolocar o curativo seco ao final. Não se esqueça de passar a pomada Regencel antes de colocar o curativo. A atividade física não deve ser retomada antes de 30 dias de pós-operatório. Em alguns casos, pode ser necessário um período um pouco mais longo. Portanto, antes de retomar a sua atividade física, converse comigo em sua consulta de retorno para sabermos se já é adequado o retorno. Um aspecto importante que eu gostaria de ressaltar é que, mesmo quando nós não estamos na nossa academia, existem certas atividades que exigem um esforço físico maior, como caminhadas em locais montanhosos, em dias quentes. Isso deve ser evitado também. Seu corpo vai perceber isso como um esforço grande e isso pode levar a um inchaço no nariz. Esses inchaços na fase inicial, especialmente nos 30 primeiros dias, depois que eles ocorrem, podem demorar algumas semanas até se normalizarem. Portanto, não haja de maneira pouco prudente e mantenha o repouso conforme recomendado. A alimentação é muito importante para a sua recuperação. Nos primeiros dias, é mais fácil se alimentar com alimentos líquidos e pastosos. Evite alimentos industrializados, muito processados, chocolates, doces, carnes muito gordas, alimentos defumados, pois eles aumentam o processo inflamatório, aumentam a oleosidade da sua pele e podem tornar a sua recuperação um pouco mais arrastada. Alguns alimentos que têm capacidades anti-inflamatórias vão auxiliar na sua recuperação. Portanto, eu gosto de recomendar às pessoas que comam carnes brancas, saladas, abacate, suco natural de abacaxi, pois eles vão tornar o processo inflamatório menos intenso. É importante também controlar a quantidade de sal. Evite comer sal em abundância, pois ele vai aumentar o seu inchaço. Por outro lado, a sua comida tem que ter uma quantidade de sal suficiente para que você mantenha bons níveis pressóricos e evite a sensação de queda de pressão, especialmente na primeira semana, quando você se levantar. Para alguns pacientes, nós recomendamos o uso de Roacutan no pós-operatório. Usualmente, ele é recomendado para pessoas que têm a pele grossa, especialmente quando a pele é muito oleosa e acneica. O Roacutan é uma medicação que precisa de um acompanhamento e de exames laboratoriais seriados durante o seu uso. Especialmente para as mulheres, nós temos que ter um cuidado especial, pois ele é teratogênico, ou seja, ele pode causar alterações na criança quando ela está no útero. Por esse motivo, é necessário o uso de métodos contraceptivos seguros para que o uso do Roacutan possa ser feito com segurança em mulheres. É muito importante que haja abstenção de bebidas alcoólicas durante o seu uso e, em caso de necessidade de usar alguma medicação que não tenha sido prescrita por nós, eu solicito que vocês me comuniquem o uso dessas medicações antes de serem iniciadas. O Roacutan causa, usualmente, um certo ressecamento das mucosas oculares, nasais e oral. Usualmente, esse ressecamento é brando e nas doses que nós utilizamos para o tratamento da pele no pós-operatório. Os retornos são muito importantes para a sua recuperação e para que nós nos certifiquemos que tudo está caminhando conforme o desejado. Eles são mais frequentes no primeiro mês. Usualmente nós vemos os pacientes entre 8 e 10 dias, posteriormente entre 15 e 30 dias e usualmente vamos vê-los novamente com 3 meses, 6 meses e 1 ano. É importante que você entre em contato com a nossa secretária e agende o seu retorno. Não deixe de fazer isso, pois pode comprometer o seu resultado. No seu primeiro retorno aqui na clínica, usualmente é removido o curativo, assim como os pontos, e eu vou mostrar para vocês, num vídeo em seguida, como colocar o curativo noturno em casa. Esse curativo é feito para a maioria dos pacientes no período pós-operatório, até os 60 dias após a cirurgia. Ele vai ajudar a manter o inchaço do nariz menor, já que quando você se deita à noite, esse inchaço tende-se a magnificar. Vou mostrar para vocês um passo muito importante, que é como fazer o curativo pós-operatório. Esse curativo a gente vai fazer normalmente após a remoção no 9º dia do curativo que foi feito na cirurgia, e nós vamos fazê-lo à noite, antes de você se deitar. Então nós começamos com essa tirinha, ela vai ter mais ou menos esse tamanho aqui, uns 7 centímetros. Ela vai se colar aqui embaixo. A gente vai levantar um pouquinho a ponta do nariz
e vai deixar sobrar essa barriguinha aqui em cima. Essa barriguinha deve sobrar. Então nós vamos pegar o nosso dedo em forma de pinça e vamos apertar ela para que ela ajude a refinar essa área aqui da ponta do nariz. Em seguida, a gente vem com essa segunda tira, que vai pegar aqui, ó, deixando 5 milímetros da ponta para fora. Nós vamos botar uma pressão para baixo e colocar. E a terceira tirinha, que é colocada da metade dessa segunda tirinha para trás. Faz uma leve pressão para baixo. Nós vamos repetir, igualzinho a gente fez essa primeira camada, uma segunda camada só para dar mais rigidez para o curativo. A gente repete do mesmo jeitinho. A gente vai colocar esse curativo antes de deitar à noite e vai remover ele pela manhã do dia seguinte, quando o nariz normalmente está um pouquinho mais inchado. A gente tira ele de manhã e coloca ele quando ele está desinchado à noite, para evitar que o inchaço aumente muito à noite. De manhã cedo, quando você for remover o curativo, você deve começar removendo ele de baixo, assim. Pode usar um cotonetezinho para segurar a pele aqui na hora que você está levantando ele, para não tracionar a pele demais, não descolar a pele. Você vai apoiando com o seu dedo à medida que você vai tirando. Tenta não empurrar a ponta para baixo, você vai segurando sua ponta e sua pele e vai descolando ele devagarinho. Isso vai evitar que o inchaço do nariz aumente. As questões relacionadas a agendamentos, solicitações de pedidos de exame podem ser tratadas diretamente com as minhas secretárias, mas caso você tenha alguma dúvida específica sobre a sua condição clínica, você pode entrar diretamente em contato comigo no telefone que você vai receber e eu te darei resposta prontamente. Nos casos de alguma situação de urgência, eu solicito que você entre em contato via telefone, não mande mensagem pelo WhatsApp nesses casos. Use esse conjunto de informações como um manual para te auxiliar no período pós-operatório. Estou certo que ele vai facilitar a sua recuperação, tornará mais rápida e mais segura. Conte comigo caso surjam novas dúvidas. Te desejo uma ótima recuperação e que você seja muito feliz com seu nariz novo.